A paz do Senhor Jesus. E vamos então a mais uma ministração dentro do projeto Bíblia Aberta, ainda no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Eu deixei para esse vídeo os versos 22 ao 33 do capítulo 5 e entrando no capítulo 6 até o verso 4, porque é um mesmo assunto, o lar cristão. Aqui nós vamos ver recomendações apostólicas, bíblicas, canônicas, da parte de Jesus por meio do apóstolo Paulo para as esposas, os maridos e os filhos e os pais. Vamos então à leitura a partir do verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo, Cristo, o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Muito bem, eu li até o verso 24, vou pausar aqui a leitura para comentar. Aqui está falando de algo que pode soar muito estranho à sociedade de hoje. A submissão feminina, a submissão da esposa ao marido. Não é da mulher a qualquer homem, a um homem qualquer, mas ao seu próprio marido. E aqui eu quero dizer que é um padrão bíblico. Os demais apóstolos também ensinaram sobre isso. Paulo mesmo ensinou em outras partes das suas cartas. Então não é algo estranho. É um padrão bíblico. Não é um padrão bíblico com data de validade. É até que Cristo volte. Esse é um princípio. E Deus não abre mão dos seus princípios e nem os negocia. O padrão bíblico é um casamento monogâmico, um casamento em que Cristo seja o cabeça do marido, o marido seja o cabeça da sua esposa. Isso não está falando de pisar na cabeça da esposa, está falando de ser o cabeça, o líder da esposa, dentro do aspecto família. Pode ser que talvez ela o lidere em alguma área da sociedade. Talvez ela será a prefeita da cidade e ele, como munícipe, será liderado por ela na esfera da política da cidade. Mas está falando aqui no contexto familiar, no contexto doméstico, o contexto do casamento. Sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor não é do tanto que é submissa a Cristo, porque a nossa submissão a Deus na pessoa do seu Filho Jesus sempre será e deverá ser acima de qualquer outro relacionamento. Devemos amá-lo acima de todos os outros amores e também nos submeter a ele acima de todas as outras autoridades. Mas aqui diz como ao Senhor, que é de coração, voluntariamente, é uma decisão. Ninguém é crente e serve a Deus porque apanha 3, 5 vezes por dia. É uma escolha, é uma decisão, não é assim? A gente escolhe ser crente, a gente decide ser crente, servir a Jesus. Assim, quem escolhe casar também vai entender que tem deveres recíprocos para com seu cônjuge. O da esposa é a submissão a seu marido. Talvez alguma mulher esteja dizendo: Deus me livre, eu não quero nem saber disso. Então não se case. Mas até que seria bom, mas eu posso me dar muito mal nisso aí. E a minha liberdade? Quem casa não tem liberdade. Quem casa não tem senha, não tem segredo um para o outro. É um casamento. Mas isso é muito complicado. É mesmo? É uma bênção, mas é muito complicado. Por isso não é uma aventura, não é uma brincadeira. Casamento não é uma brincadeira. Por isso também o namoro e o noivado não devem ser uma brincadeira. Não é uma aventurazinha, tipo parque de diversão. Então, minha irmã que acompanha aqui esse estudo da Bíblia, se você ainda não se casou,
esteja bem atenta a isso. Vê se a pessoa com quem você já está relacionando com vistas ao casamento é alguém a quem você poderá se submeter. Eu vou conceituar melhor essa questão de submeter-se, né? Não quer dizer ser uma escrava, não quer dizer ser uma mulher tola que não sabe o que fala, o que faz e tudo é só com o marido. Não, você pode crescer, você pode empreender, você pode prosperar no trabalho e tudo mais, mas no casamento, lembre que o marido, de acordo com a Bíblia, ele tem um papel de liderança. E aqui diz, porque o marido é o cabeça da mulher, verso 23, como também Cristo é o cabeça da igreja. Tem hora que parece que Paulo está falando de casamento. Tem hora que parece que ele está falando de Cristo e da igreja. Exatamente. Ele vai usar algumas metáforas para falar de Cristo e da igreja. Ele usa a metáfora da lavoura, a metáfora de um edifício, de uma construção, de um prédio, e ele vai usar a metáfora de um casamento, de um casal, onde Cristo é o marido e a igreja é a esposa. E o mesmo padrão de relacionamento de Cristo para a igreja é o padrão de relacionamento do marido para com a esposa. Aqui diz, olha, como porém, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ah, pastor, então tinha que ser um marido muito joia, realmente um homem de Deus, uma pessoa centrada, qualificada para agir sempre mais certo do que errado, para que eu pudesse me submeter a ele. Esse é o ponto, porque senão você vai ter muitas dores e problemas nesse relacionamento. De igual forma também o marido, o homem que casar com uma mulher que não se submete, que não tem respeito, que não considera a sua posição dentro do casamento como líder ou cabeça, terá muitos problemas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Vamos agora ao que vai falar aos maridos, a partir do verso 25. Maridos, amai vossa mulher, é a sua mulher, tá? Não é mulher de ninguém. Amai a vossa mulher, diz o verso 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor que se doa, que se entrega, que vai se manifestar muito mais do que por palavras, por cartõezinhos ou por mensagens de internet, vai se manifestar pelo cuidado, pela entrega, pela proteção, pela provisão. Mas é claro, já deve ter alguma irmã aí dizendo, pastor, não esqueça de lembrar que a gente gosta que o marido diga que nos ame, que ele expresse isso também com palavras. É claro, certamente que é uma verdade. Mas aqui o texto não está falando disso, até porque falar é fácil, mas fazer o que o texto está dizendo é que não é nada fácil, requer uma entrega, a entrega de si mesmo, do seu tempo, da sua atenção, dos seus sonhos pessoais individuais para um sonho, para uma construção coletiva como família. Aqui diz, verso 25, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Como isso se aplica ao casamento? Como se aplica à igreja, é fácil de entender, que Cristo santifica a igreja por meio da palavra dele, que transforma as pessoas da igreja para serem pessoas santificadas, separadas do mundo. Mas como isso se aplica ao marido? É quando o marido entende que aquela mulher é única.
Aquela mulher não é sua mãe, não é sua irmã, não é sua prima, não é sua colega de trabalho, não é mais apenas uma namorada ou noiva, ela é única, ela é a sua esposa. Não há ninguém na terra que esteja no mesmo nível dela para ele. E ele deverá preservar a moral, a segurança física, sexual e emocional dessa esposa, como Cristo preserva a igreja. Ele não deve permitir, ou muito menos contribuir, que o nome e a honradez da sua esposa sejam lameados. Aqui diz, Cristo purifica a igreja, o marido purifica a esposa, ou seja, mantém a sua reputação. Infelizmente, quanta gente que briga em público, como diz o ditado, lava a roupa suja na casa dos outros ou em público, e nessas brigas um enlameia o outro com xingamentos e com palavras que não deveriam ser ditas em lugar nenhum, quanto mais em público. E aqui diz, para que a santificasse, verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bom, está falando de Cristo e da igreja, eu entendo que ele a purifica, que aqui diz que ele vai apresentá-la a si mesma no seu caráter espiritual como uma igreja santa, uma igreja totalmente dedicada e fiel a ele. Como isso se aplica ao casamento? Isso se aplica ao casamento em que o marido cuida da esposa, da sua saúde emocional, espiritual e física, da sua reputação social, porque fazendo isso ele está buscando a esposa que ele quer encontrar. Ela não vem pronta, ela é feita também por ele. Tem ações dela, tem as ações de quem a criou, dos seus pais, por exemplo, mas tem as ações dele, de um fazendo ao outro aquilo que buscam, fazendo ao outro aquilo que buscam. Você compreendeu? Diz o verso 28, assim também os maridos devem amar a sua esposa, ou melhor, amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então aqui está falando do deixar para ser. Lá no começo de tudo, no livro de Gênesis, Deus disse, portanto deixará o varão ou o homem ao seu pai e à sua mulher, e unir-se-á à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Deixará a mulher o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á ao seu esposo, e serão ambos numa só carne. É um deixar para ser, é um deixar emocional. Se não tem como ser independente emocional do papai e da mamãe, não pode casar. É um deixar financeiro, ainda que receba impulso e ajuda dos pais, mas não podem ser dependentes financeiramente dos pais, senão não pode casar. Essa dependência vai gerar problemas. Mas é um deixar também geográfico, para que de preferência não morem juntos ou muito perto, porque isso certamente, historicamente, comprovadamente, vai gerar problemas, além dos que o casal já enfrenta mesmo. Então, é um deixar geográfico, emocional e financeiro, para se tornar uma só carne. Uma só carne em que um cuida do outro como cuida de si mesmo. A dor que dói no outro também deverá doer em mim. Grande é este mistério, verso 32, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então aqui parece uma dubiedade, né? Ora fala da igreja e de Cristo, ora fala da esposa e do marido.
porque as ideias, o comparativo segue aqui num paralelo que ajuda a compreensão tanto do aspecto espiritual, Cristo e a igreja, como do aspecto familiar, conjugal, marido e esposa. Verso 33, não obstante, vós cada um de per si, também ame a própria esposa, não é a esposa dos outros, é a sua, a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Alguém fez uma observação curiosa acerca desse tema e desse texto, que aqui não recomenda a mulher que ame ao marido, porque parece mais natural o ser feminino, o ser mulher, expressar o amor. Mas é antinatural à natureza humana decaída expressar submissão. Por isso Deus recomenda à mulher submissão ao marido. E parece menos natural para o homem expressar, não é sentir, é expressar o amor. Por isso a recomendação é amar a esposa. É claro que Deus sabe tudo de ser humano, é o fabricante. Agora, a partir do capítulo 6, verso 1 ao 4, nos versos 1 ao 4 vai falar de filhos e pais, pais e filhos. Mas começa primeiro falando com os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. No Senhor é uma expressão que significa porque você está em Cristo e em Cristo cada um tem o seu papel. Você deve obediência a Cristo, mas também aos seus pais. Você, esposa, deve submissão a Cristo, mas também ao marido. Você, marido, a sua esposa se submete a você, mas você deve se submeter a Cristo. Há uma cadeia de comando que começa no pai e chega aos filhos. E aqui diz, pois isto é justo. O que é justo? Não há folga, não há espaço para coisas estranhas. Isso é o correto. Que os filhos se submetam aos pais, obedeçam no Senhor. No Senhor também, porque o Senhor é o limite de tudo. Os filhos nunca estão obrigados a obedecer mais aos pais do que ao Senhor. Porque poderá haver situações em que os pais queiram tirá-los da fé em Cristo, da obediência a Cristo. Nesse caso, um filho já crescido, que tem discernimento e decisão própria, ele vai optar por obedecer mais a Deus do que aos homens, ainda que dentre esses homens estão os seus pais. Compreendido aí? Vamos ao verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, conforme está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, né? É um mandamento, é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. E qual é a promessa? A promessa lá diz assim, para que te vá bem, ou seja, esteja bem, e sejas de longa vida sobre a terra, longevidade, prosperidade no sentido pleno, essencial da palavra, e longevidade, que é uma vida longa. São as duas promessas que acompanham a vida do filho e da filha, que honram ao seu pai e à sua mãe. Não é para escolher a qual você vai honrar, é para honrar os dois. E diz mais, agora no verso 4, para os pais. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. É um acraseado que significa para a ira, induzindo-os a ficarem irados. É claro que a repreensão paterna muitas vezes vai contrariar o interesse dos filhos. Aquela criança que é muito impulsiva, geniosa e quer porque quer alguma coisa e ainda é estimulada pela mídia a querer fazer aquilo, o não do pai pode realmente contrariá-la muito. Mas o não do cuidado, da misericórdia, da proteção dos pais é uma coisa. Agora, o pai que se vale da autoridade que a própria sociedade reconhece para provocar os filhos à ira, está contrariando aqui o mandamento da palavra de Deus, que diz assim, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira,
mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Começando pelo final, admoestação é ensinamento, aconselhamento, e disciplina são regras, de onde vem discipular, de onde vem discípulo, aprendiz. Os filhos são aprendizes dos pais, e não está errado, devem sê-lo mesmo, mas os pais devem ensinar coisas boas, coisas corretas, porque tem uma responsabilidade para com os filhos, para com o lar, para com a família, diante do próprio Senhor, que é o Senhor de nossas vidas. Assim chegamos ao capítulo 6, verso 4. No próximo vídeo vamos concluir o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Agradeço a sua atenção, o prestígio da sua audiência e repito aqui o meu pedido. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e deixe também o seu comentário, o seu like aí para fortalecer o canal, para que mais e mais pessoas recebam a sugestão das minhas postagens aqui do nosso momento devocional. Estamos na série Bíblia Aberta, que tem o objetivo de estudar a Bíblia juntamente com você. Eu já o faço há mais de 4 décadas, mas agora, por meio desse ministério, eu estou fazendo juntamente com você. Um irmão mais velho, um irmão em Cristo mais velho, com mais experiência, ajudando a você que precisa deste reforço. Espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.